Abra sua Bíblia de papel, seu celular, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Pessoal da mídia, eu estou na NVI. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Essas são as cartas da prisão do apóstolo Paulo. Efésios, Filipenses, Colossenses e Timóteo, amém? Vamos ler. Essa carta, queridos, ela foi escrita para essa igreja em Colossos. E essa carta é uma resposta para aqueles irmãos e para nós hoje, amém? Colossenses capítulo 1, vamos ler juntos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Baixa sua cabeça, vamos orar. Jesus, nós estamos agora diante da Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, Jesus, fala ao nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra nossa mente, nos toca, Senhor, nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha tocar o nosso coração, Senhor, e o Senhor possa se revelar a nós mais uma vez, Jesus, nessa noite. Nós queremos declarar, Jesus, que Tu és tudo. Nós queremos declarar, Jesus, que Tu és suficiente. Nós queremos declarar, Jesus, que nós somos Teus. Nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos Te conhecer. Essa é a nossa oração. Em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela foi escrita durante um período crucial da expansão do evangelho. Ele nunca visitou essa igreja em Colossos, mas ele ouviu falar sobre a influência dessa igreja através do seu companheiro Epáfras, seu companheiro de ministério. Paulo nunca visitou a cidade de Colossos, então os comentaristas vão dizer que provavelmente Epáfras, esse amigo, companheiro de ministério de Paulo, é o fundador e pastor dessa igreja. Colossos, queridos, era uma cidade que um dia tinha sido próspera, um dia tinha sido importante, mas que passou por um grande declínio. E ela foi perdendo a importância, perdendo a relevância dela para as cidades vizinhas, que eram Laodiceia e Herápolis. Colossos era uma cidade, uma região que era muito abalada por terremotos. Então, ela foi ficando para trás em relação a essas duas outras cidades,
E Paulo escreve uma carta extremamente profunda e teológica para essa igreja. E isso nos ensina algo extremamente importante, queridos. Que a grandeza de uma igreja não está na quantidade de membros dela. Que a grandeza de uma igreja não está na mega church que ela é, no tamanho do templo, na força financeira, mas no compromisso dela com a verdade, o compromisso dela com o evangelho, amém? A igreja de Colossos, queridos, ela enfrentava grandes desafios, tanto internos quanto externos. Ela estava inserida em uma cultura aonde tinha a influência do gnosticismo, a influência do legalismo judeu, e foi se formando aquilo que a gente conhece hoje como a heresia de Colossos. Que isso, pastora, gnosticismo? Queridos, gnosticismo era uma corrente filosófica da época, que dizia que a matéria é essencialmente má. E com isso eles diziam que se Jesus é Deus, ele não pode ser um ser humano. E se ele é um humano, então ele não pode ser Deus. E isso colocava completamente em xeque a divindade de Jesus. E Paulo vai escrever, queridos, essa carta como uma resposta firme a todos os ataques que essa igreja estava sofrendo, principalmente sobre esse ataque à supremacia absoluta de Cristo Jesus. Além do gnosticismo, que era essa corrente filosófica que dizia que a matéria era má e que Jesus não podia ser Deus, porque senão ele não seria ser humano, nega a divindade de Jesus. Também entra ali, dentro da igreja de Colossos também tinha uma comunidade judaica, que também traz um legalismo judaico. E o que a gente vai aprender, queridos, com essa carta, é responder perguntas que são essenciais à nossa fé, amém? Como, por exemplo, como a gente deve se posicionar diante de um mundo que tem uma cultura hostil, que tem uma cultura anticristã. Como que a gente se posiciona em um mundo secularizado? Como que a gente enfrenta as heresias que surgem cada vez mais no mercado do evangelho, amém? No mercado da fé. E qual que é a centralidade de Cristo na nossa vida, da nossa espiritualidade? Essa igreja, queridos, ela estava sendo atacada na doutrina de Cristo, ou seja, estava sendo distorcida. Eles estavam reduzindo Jesus a simplesmente um mestre, um profeta que passou, mas que não reconheciam que Jesus era o Deus encarnado. Eles continuavam rejeitando a doutrina da criação, que nega o Senhor Deus como o Criador do universo. Eles estavam dizendo que podia se chegar a Deus através dos próprios méritos. Além do gnosticismo, do legalismo judeu, também tinha um ascetismo, que era uma filosofia que dizia que através do esforço próprio, através de eu deixar de fazer tais coisas, eu conseguiria sim a salvação, eu conseguiria sim chegar até a Deus. E a doutrina da santificação também era extremamente enfraquecida com as ideias do que realmente significava viver uma vida que agradava a Deus. Então, queridos, Colossenses não é uma carta só para aquela igreja, mas é uma carta viva e necessária para a gente hoje. É uma carta que ela nos mostra como nós enfrentamos todo tipo de ataque a filosofias contrárias que tiram Cristo do centro, que dizem que Cristo não é suficiente. Vocês estão comigo, amém? Essa carta ela foi escrita, o apóstolo Paulo, ele passa 3 anos em Éfeso, essa cidade cosmopolita, grande, estratégica, e enquanto ele vai pregando ali Epáfras se converte, se torna alguém que também leva a palavra e leva até a cidade de Colossos. E Paulo, ele estava na prisão, e era uma prisão domiciliar, onde ele podia receber pessoas, amém?
Então ele estava com Timóteo nesse momento, e Epáfras vem visitar Paulo na prisão e fala para Paulo: ei Paulo, quero falar para vocês sobre a igreja de Colossos. É uma igreja, Paulo, que tem fé em Cristo Jesus, que tem amor, que tem esperança, mas é uma igreja que tem enfrentado dificuldades. É uma igreja que tem enfrentado muitos desafios, muitos ataques. Essa igreja está sendo atacada por falsos mestres, por falsos profetas, por falsas doutrinas. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta, mesmo não conhecendo pessoalmente, mesmo nunca tendo visitado, mas o coração pastoral de Paulo escreve essa carta maravilhosa aos Colossenses. E ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Assim como a gente já falou quando a gente leu Efésios, Paulo ele sempre reiterava o seu apostolado, amém? Apóstolo é aquele que foi chamado pelo próprio Jesus, amém? Que viu Jesus. E Paulo diz: apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a essa igreja que está em Colossos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa agradecendo, ele começa dizendo: sempre agradeço a Deus Pai de nosso Senhor, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Ele começa essa carta com todo carinho, elogiando essa igreja, elogiando esse povo. Ele vai dizendo: olha, por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Não deixamos de orar por vocês. E pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, aqui Paulo começa orando. Paulo começa dizendo: olha, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Quem aqui já não orou: Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida, Deus? Quem aqui já nunca orou diante de um desafio, diante de algo que estava lidando: Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? A gente quer que Deus mande sinais para a gente, igual aquele filme do Jim Carrey, que vai aparecendo, sabe, aquele luminoso, aquelas placas, dizendo: vá por aqui, não faça isso. Eu não sei você, mas eu tinha umas orações, às vezes faço, vai que, né? Senhor, me mostra, mas me mostra assim, ó, exatamente o que eu tenho que fazer. E muitas vezes, queridos, o que Deus quer não é dar um roteiro, tá aqui, ó, segue isso. Mas é que você seja cheio, pleno do conhecimento de quem Ele é. A gente faz a nossa oração: Senhor, o que eu tenho que fazer, Jesus? Me mostra, Pai. Eu compro esse carro aqui ou aquele carro ali. Eu caso com a fulana ou com a ciclana. Eu moro em Jaraguá ou moro em Joinville. Jesus, eu fico na igreja AME, eu vou para a igreja tal. Jesus, o que eu faço, Senhor? E sabe, queridos, quando eu leio esse texto,
E eu vejo o apóstolo Paulo falando e pedindo que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu entendo que o que o Senhor mais deseja é que a gente pare de orar falando: Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu vou para a direita ou para a esquerda, mas é: Senhor, quem o Senhor é? Me mostra quem é o Senhor. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer profundamente. Porque, queridos, a vontade de Deus universal para nós é que nós venhamos viver para a sua glória, para o seu louvor. A vontade de Deus para a nossa vida é que em todas as coisas a gente glorifique a Ele. Seja morando em Joinville ou morando em Jaraguá, morando em Joinville ou em Xereder, morando em Joinville ou em São Paulo, que eu viva para a glória dEle. Trabalhando na empresa A ou na empresa B ou na empresa C, é que eu trabalhe de uma forma que lá no meu trabalho eu glorifique o nome dEle. E como que eu posso glorificar o nome dEle nas minhas decisões, pastora? Conhecendo a Ele, sabendo quem Ele é, como Ele age, como Ele pensa. Faz sentido para vocês? Porque a gente tem muito isso dentro do nosso coração, porque a gente não quer errar. Eu já fiz essas orações: Senhor, me mostra exatamente o que eu tenho que fazer. Quero ser obediente a Ti. O Senhor está falando: Marlis, eu te conheço. Tu quer não quebrar a cara. Tu quer uma garantia de que tu vai fazer algo que fique tudo bem. E, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes obedecer ao Senhor nos coloca no meio de um furacão. A diferença é que no meio do furacão a gente sabe que Ele está conosco, porque nós dissemos sim ao chamado dEle. E isso faz toda a diferença. Os discípulos, ao dizerem sim para Jesus, foram parar no meio da tempestade. Então, a nossa oração precisa ser cada vez mais: Senhor, me faz conhecer a Tua vontade, Deus, Te conhecendo. Porque se eu caminhar e prosseguir em Te conhecer, eu sei que eu vou tomar as decisões certas. Mas sabe o que acontece? A gente quer terceirizar a nossa vida de oração para o Senhor. A gente quer terceirizar as nossas decisões, porque quando dá errado a gente fala assim: mas foi o Senhor que mandou. Como é que pode ter dado errado? E o Senhor nos fala: ei, querido, você precisa andar debaixo de princípios. E esses princípios vão nortear cada uma das suas decisões. Princípios de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Princípios de andar na verdade, de andar na luz. Princípio de partilhar daquilo que nós temos. Princípio de o nosso sim ser sim, o nosso não ser não. E o apóstolo Paulo, ele vai falando: olha, eu oro para que vocês sejam cheios no conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, para quê? Para quê ser cheio do conhecimento da vontade de Deus? Para quê essa sabedoria? Para quê esse entendimento espiritual? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e conhecendo, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Para quê, queridos? Para viver de modo digno do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: ei, eu não quero só que vocês conheçam a vontade de Deus, mas eu quero que vocês se submetam a ela. Que vocês andem debaixo dela, porque não adianta só você conhecer e não fazer nada com isso. Tem um monte de gente que sabe um monte de coisa, mas saber é diferente de fazer, amém? E ele está falando aqui: ei,
para que vocês vivam de acordo com ela, para que possais andar de modo digno do Senhor. Gente, tem muita gente que ora pedindo: Senhor, dá direção, Jesus mostra o caminho, e aí Deus mostra o caminho, e a pessoa ignora. Fala de novo, Jesus, não entendi. Só mais um sinal. Quer que Deus guie, mas não sai do lugar. Quer que Deus guie, mas Deus fala e fica inerte. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus te deu um cérebro para pensar. Deus te deu mão. Deus te deu boca. Ele falou, está falado. Ele não tem que ficar falando mais uma vez. Agora é a sua responsabilidade de agir. E a nossa vida de oração, queridos. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando: olha, eu oro. E cristão ora, amém, irmãos? A nossa vida de oração é essa vida onde na nossa oração a gente não pede só para a gente também ora pelos outros. E a gente não ora só pelas nossas necessidades, como se a gente tivesse com uma lista de supermercado. Sabe a esposa quando pega a lista do supermercado, dá para o marido e ai dele se ele voltar com um item faltando? Às vezes a gente é assim com Deus. Como se Deus fosse um servidor público, assim, que ficasse protocolando o pedido e despachando e, sabe? A nossa oração precisa adorar a Deus. O que isso significa? Senhor, eu acho que o Senhor podia fazer assim, eu acho que o Senhor podia fazer assado, eu acho que o Senhor mexeu os pauzinhos aqui e ali, ó, vai dar bom. Mas Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Contudo seja feito o teu querer. Aonde eu estiver, Senhor, que eu esteja para a honra e glória do teu nome. Se eu estiver no lugar que eu quero, show de bola. Mas se eu estiver no lugar que eu não quero, me usa para a tua glória naquele lugar. É o apóstolo Paulo falando aqui, queridos. É o apóstolo Paulo quem escreveu a carta aos Filipenses, a carta da alegria, dentro de uma masmorra, esperando a sua notícia de morte, a sua sentença de morte. Dizendo: alegrem-se no Senhor. E não se preocupem comigo, porque aquilo que aconteceu comigo era para que o evangelho fosse propagado, fosse mais longe. Não se preocupem comigo, porque a prisão fez com que eu pudesse pregar para toda a guarda pretoriana. Não se preocupem comigo, por causa da minha prisão, o evangelho está se propagando. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Será que a gente dá conta de orar assim? Senhor, eu estou no hospital, Senhor, me cura. Mas também, Senhor, quem o Senhor quer que eu evangelize aqui, que eu abra a boca e fale que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer curar, que o Senhor quer libertar? Será que a gente tem se posicionado dessa forma? Porque a nossa oração precisa, sabe, glorificar o Senhor. A nossa oração precisa adorar a Deus e dizer: Senhor, aqui ou ali, me usa para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado. Porque, querido, criança pequena é que tem que falar tudo. Gente madura já tem discernimento das coisas. E o Senhor espera que a gente venha a amadurecer espiritualmente, amém? E amadurecer espiritualmente é ter fé, que independente de Ele fazer aquilo que a gente espera ou não, Ele nos ama. Senhor Jesus, Senhor, faz isso por mim, Pai. Mas o Senhor não fez, Pai, eu não estou vendo nada. Amém, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor, mesmo eu não me enxergando, mesmo eu não vendo. Isso é viver de modo digno do Senhor. Sabe, queridos, Ele está falando aqui: olha, vocês precisam conhecer e viver de acordo. Que não adianta, tem um monte de gente que sabe a genealogia inteirinha, conhecimento cognitivo, queridos, não memorizar. Tudo isso não serve de nada se você não coloca em prática. Jesus fala: aquele que me ama me obedece. Aquele que me ama me obedece. É aquilo que a gente faz com aquilo que a gente ouve do Senhor. Às vezes a gente é igual aquelas pessoas que se matriculam na academia
e quer que os resultados venham instantaneamente, indo uma vez por semana, comendo McDonald's todo santo dia, sabe? Agradar ao Senhor, viver conforme a vontade de Deus, nos leva a uma vida de sabedoria e de submissão, um estilo de vida que agrada ao Senhor. Em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, na nossa maternidade, na nossa paternidade, a gente precisa ir produzindo frutos espirituais que agradem ao Senhor, que mostram a nossa maturidade, que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós cremos. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, para que tenhais paciência e longanimidade com alegria. Meu irmão, é difícil ter longanimidade e paciência com alegria, né? Já viu alguém paciente e alegre ao mesmo tempo? Queridos, a caminhada cristã, ela tem as suas lutas, as suas provações, os seus momentos difíceis. O apóstolo está falando que, olha, eu oro que vocês sejam fortalecidos pelo poder de Deus. E o que esse poder vai gerar? Paciência, capacidade de permanecer firme diante das lutas. Paciência, o Senhor, eu oro, Jesus, por favor, Senhor, essa situação. Eu não sei você, mas você já orou e o Senhor não falou nada? Eu já. Várias vezes, inclusive. E aí eu paro de orar, pastora? Claro que não. Porque no silêncio Ele está trabalhando em mim. Se as circunstâncias não estão mudando, Ele está trabalhando para me mudar. Sabe quando Marta e Maria avisam Jesus: Jesus, Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está muito doente, vem logo, vem depressa. E aí Jesus demora 3 dias. Os discípulos podiam olhar para Jesus e falar assim: Jesus, o cara já está morto essa altura, você não vai fazer nada? Eu acredito que, suposição minha, tá? Não está escrito na Bíblia. Senão eu vou falar: meu Deus, pastora herege. Eu estou pensando, tá? Que Jesus deve ter pensado: eu já estou trabalhando no coração delas. Enquanto elas esperam, tem um monte de coisa acontecendo dentro do coração delas. Será que Ele amava a gente mesmo? Será que Ele realmente se importava conosco? Será que Ele realmente vem? Será que Ele vai fazer um milagre? Enquanto nós esperamos, o Senhor trabalha conosco. Queridos, isso é fé. Fé não é acreditar que Deus vai fazer aquilo que a gente quer que Ele faça, mas é acreditar que Ele vai fazer aquilo que a gente precisa, aquilo que Ele quer fazer, e o que Ele quer fazer é bom para nós, e amém. E se é bom para Ele te fazer esperar por um milagre 10 anos, é 10 anos que você precisa orar, continuando crendo no milagre. É a fé que te sustenta, é a fé genuína que te sustenta quando o milagre não vem, quando o milagre demora, quando parece que nada está acontecendo. É continuar crendo que o Senhor continua me amando, o Senhor continua cuidando de mim, o Senhor continua trabalhando em meu favor. Paciência, longanimidade. O que é longanimidade, pastora Marlise? Quase não sai. Saber lidar com as pessoas difíceis sem explodir. Para alguns é mais fácil, para outros nem tanto. Algumas pessoas têm um pavio mais curto, outras pessoas têm um pavio mais longo. Mas longanimidade nos leva a termos sabedoria, paciência, tratar com amor, alegria mesmo em meio às provações. Sabe, queridos, muitos de nós pedimos pelo milagre e muitas vezes não entendemos que o maior milagre é nós continuarmos firmes diante das dificuldades. O maior milagre é nós termos o nosso coração transformado enquanto esperamos, enquanto caminhamos no meio da aflição, no meio da prova, no meio da dificuldade. Porque eu não sei você, mas eu já passei por algumas frustrações, assim, de Senhor, eu estou orando e está tudo igual, Jesus, parece que está tudo parado. Você já viveu isso? De orar? E eu já. É aonde o Senhor nos responde: minha filha Marlise,
Nesse momento agora, Marlise, eu não quero mudar as circunstâncias, eu quero mudar você, eu quero mudar o seu coração, eu quero mudar o seu entendimento, eu quero te levar para um outro nível. Você diz que quer me glorificar, mas você está pronta para enfrentar os desafios se enraizando na minha palavra? De viver para glorificar o meu nome? Como tem sido a sua vida, querido? Você tem se fortalecido no Senhor ou você está resistindo? E Ele fala dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo encerra essa oração com gratidão, lembrando aos colossenses que eles têm uma herança, a herança dos santos. A gente tem a mania de focar na falta, de focar naquilo que nós ainda não temos e de menosprezarmos aquilo que o Senhor já nos entregou, aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que é eterno, que é muito mais importante do que as coisas passageiras que nós insistimos em pedir, nós insistimos em correr atrás. Deus nos já fez dignos, queridos, dessa herança. Essa herança eterna, ninguém pode tirá-la de nós. A nossa vida de oração precisa levarmos a este lugar, onde nós somos transformados. E essa transformação vai gerando sabedoria dentro de nós e conhecimento de Deus. E vai transformando a forma como a gente ora, porque a gente entende que orar não é só pedir, mas é falar: Jesus, eu acho que a minha vida tinha que acontecer desse jeito, mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem pensamentos superiores, os teus planos são maiores. Então, Senhor, faça a tua vontade, faz o teu querer. E qual é o teu querer, Jesus? Vai revelando, Pai, porque eu quero viver de maneira digna do Senhor. Porque isso vai, queridos, a gente ora e muitas vezes não tem mudanças externas, mas o nosso coração certamente é transformado no momento da oração. Que a gente não ora assim, né? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Esses dias eu estava orando com o Luca em casa. Eu começo, Senhor Jesus, aí ele vai, muito obrigado. Daí eu começo a repetir ele, muito obrigado. Aí ele fala, pelo fulano, pela mamãe ele não orou. Pelo papai, pelo amiguinho, pela tia, pelo tio, pelo avô, pela avó, pelo dinossauro, pelo Crocs, o Tots, que ele adora. Isso. Amém. Eu falei, não está faltando nada? Aí ele, não. Eu falei, uai, a mamãe. E pela mamãe. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Orou por ele, pela Joinville inteira. Orou por quem eu também devo orar. E aí o Senhor vai trabalhando na gente, nos mínimos detalhes. Que a oração não se trata somente de nós. Que a oração é esse lugar onde nós levamos as nossas petições ao Senhor, mas a gente também ora, Senhor, me ensina a orar, Pai. Me ensina a orar conforme a Tua vontade. Me ensina a orar, Senhor, conforme o Senhor quer. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, que conhece a vontade do Pai, intercede por nós, porque nós não sabemos o que pedir. Que a gente pede tudo errado. Porque se a gente soubesse o que a gente realmente precisa, a gente pedia do jeito certo, mas a gente não sabe. Quem sabe é Deus e quem sabe é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo intercede por nós. Dá uma ignorada aí no que a Marlise pediu. O Senhor sabe que ela precisa disso, daquilo. Quer dizer, nada a ver com o que eu estou orando. E aí a gente começa a entender, Senhor Jesus, me ensina a desejar aquilo que o Senhor deseja para mim. Me ensina, Senhor, a abrir mão daquilo que o Senhor não quer para mim. Me dá maturidade. Me dá discernimento. E aí, queridos, isso nos leva a um processo de amadurecimento, aonde a gente vai vivendo de forma digna do Senhor. Isso vai vindo para fora.
Porque é impossível você ter uma vida de oração e você não tratar diferente a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, o seu chefe, os seus funcionários. Quando nós nos expomos neste lugar, o Senhor vai quebrantando, vai quebrantando, vai quebrantando. Por isso que você não chega com uma lista de supermercados, faz todos os seus pedidos, amém, e vai embora. Por isso que você ora, você coloca diante de Deus as suas necessidades, você coloca diante de Deus o seu coração e você fala: Pai, contudo seja feita a tua vontade. E você fica ali, porque naquele silêncio o Senhor trabalha no seu coração, porque naquele silêncio o Senhor fala ao seu coração, porque isso vai te ensinando a sua dependência de Deus, vai te ensinando o quanto você não é nada, o quanto você não sabe, não reconhece exatamente o que você precisa. Então, queridos, a oração ela pode não mudar as circunstâncias, mas ela com certeza nos muda. E o apóstolo Paulo vai lembrando dessa herança, para que a nossa oração não seja para pedir somente coisas passageiras, amém? Mas que seja: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, me ensina a viver de modo digno do Senhor. Me fortalece, Jesus, para continuar. Senhor, eu quero fazer a minha parte, Jesus, eu não quero terceirizar nada para Ti. Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando eu não vejo nada acontecendo. Senhor, eu continuo confiando em Ti. E o Teu poder, Senhor, vai se aperfeiçoando em mim. Fique de pé neste lugar. O nosso convite, queridos, nessa noite, é para que a gente ore para ser cheio do conhecimento de Deus. É para que a gente ore colocando Jesus como um centro. É para que a gente ore, não para que o Senhor faça as nossas vontades, mas para que a gente vá aos pés dEle e peça que Ele faça as vontades dEle sobre a nossa vida. Porque muitas vezes a gente inverte o papel. Ao invés de nós sermos os servos de Jesus, a gente quer colocar Jesus como nosso servo. Trocando os papéis e reduzindo Jesus a um meio de obter as coisas que nós queremos. E esta carta aos Colossenses, queridos, ela nos lembra novamente de colocarmos Cristo como centro de todas as coisas. Nos lembra de que Jesus não quer ser o número 1 numa lista de prioridades. Ele quer ser o centro de todas as coisas dessa lista. Ele quer ser o centro no seu casamento, Ele quer ser o centro na sua criação de filhos, Ele quer ser o centro no seu trabalho, Ele quer ser o centro no seu lazer, Ele quer ser o centro de todas as coisas. E isso nos leva a uma vida de intimidade, de relacionamento com Ele, aonde nós nos relacionamos com o Senhor mais do que um relacionamento que só quer respostas de um coração ansioso, que está com medo do futuro, que está com medo do que vai acontecer, mas que quer um relacionamento com o Senhor, que quer se parecer mais com Jesus para viver de modo digno a Ele. Nós precisamos, queridos, aplicarmos isso na nossa vida. Nós precisamos entendermos que o Senhor vai nos transformando. Abre Isaías 18:4 para mim, por favor. Assim me diz o Senhor: do lugar onde eu moro, olharei quieto como o calor causado pela luz radiante, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Não, pode ficar naquele outro versículo.
Sabe, queridos, a maturidade que o apóstolo Paulo está falando nos leva a esse lugar de reconhecermos que no silêncio o Senhor está fazendo. No silêncio, na quietude, a gente consegue perceber que o calor do sol está nos aquecendo, nos esquentando. À noite a gente pode achar que não aconteceu absolutamente nada, mas a gente chega na calçada, passa a mão sobre o muro e vê aquele molhadinho, sabe? E a gente vê que ali tem um orvalho da madrugada. Essa maturidade de conhecermos ao Senhor nos faz continuar firmes, confiantes, enxergando no silêncio o orvalho, sentindo o calor de um Deus que nunca deixa de trabalhar por nós, que nunca deixa de nos amar, que nunca nos deixa sozinhos, que é fiel em sua palavra.